Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta terça-feira. Você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está aí na tela. Veja os destaques dessa edição. O horário de votação será unificado em todo o país. Hoje é Dia Mundial do Agrônomo. Estamos no Setembro Amarelo e vamos falar do trabalho voluntário de acolhimento do Centro de Valorização à Vida. Terça-feira, 13 de setembro de 2022, o DC Notícias Web já está no ar. Olá, o DC Notícias Web abre essa edição sobre a eleição no Brasil. O horário será unificado em todo o país. Menos de 20 dias é o que falta para as eleições de 2022. E para esse período eleitoral é preciso se atentar para alguns pontos. A data de votar no primeiro turno é em 2 de outubro. E em caso de um segundo turno, o dia marcado é 30 de outubro. Mas em questão do horário de votação, esse será unificado, ou seja, terá início às 8 horas da manhã e término às 5 da tarde, segundo o horário do Distrito Federal. Ou seja, estados do país que possuem um fuso diferente deverão adequar os seus relógios. A intenção dessa medida é que todas as regiões do país terminem suas votações em conjunto, a fim de iniciar a apuração mais rápido. Porém, enquanto as urnas não são apuradas e o resultado das votações não chegam, em relação ao período que vem antecedendo essa data, o juiz eleitoral Ariel Nicolai César Dias fez um apelo à população do país pedindo calma e respeito com o outro. A gente busca administradores, legisladores que façam o melhor pela nossa população, pelo nosso país, pelo bem, comum, e é isso, a gente está focado no bem comum, o debate eleitoral, a política visa isso, visa alcançar o bem comum e não a violência, o ódio, a discriminação, nada disso tem espaço nesse âmbito, e a Justiça Eleitoral está trabalhando para garantir essa regularidade, e contamos com a população como um todo, com a imprensa, com todos os segmentos da sociedade, nesse sentido de mostrar para a população que a gente precisa, sobretudo, de calma nesse momento, de tranquilidade, para poder bem fazer as nossas escolhas. Em Foz do Iguaçu, os agentes do IBGE que trabalham coletando dados para o censo 2022 registram cerca de 40 mil residências visitadas. Até o momento, mais de 90 mil pessoas já foram contadas no município, onde 52% são mulheres e 48% homens. Mas ainda, os recenseadores encontram dificuldades para colher os dados. E, na sua maioria, o motivo é pela resistência dos moradores em responder os questionários. E por isso, é sempre bom lembrar que os dados repassados são totalmente sigilosos e seguros. Existem muitos setores que a gente tem muita dificuldade, tá? Aonde que isso se fortifica? Principalmente em prédios e em condomínios fechados. Às vezes a gente tem mais dificuldade de entrar. Tá? Então a gente sempre lembra, a gente tem atendimento, o IBGE tem o 0800 e tem um site muito importante que é o respondendo.ibge.gov.br. Lá todo mundo pode verificar se é o recenseador mesmo que está ali na casa deles, pelo número da matrícula ou CPF. Tem um QR Code também no crachá deles, que as pessoas podem verificar que realmente é um funcionário do IBGE, e as pessoas lembrarem. Às vezes as pessoas falam, eu não tenho interesse de participar da pesquisa. Tem previsão de lei, tá? O censo é obrigatório. A gente precisa que todo mundo participe, não só para a coleta de dados do IBGE, mas é a partir de todas essas informações que a gente vai trazer os resultados que são para a nossa comunidade, não só na cidade, como em nível macro também. A fronteira conta com 185 agentes, 22 supervisores e é composto por 523 setores de orientação das entrevistas. Cada um deles engloba aproximadamente 300 domicílios. A ação iniciou no dia 1º de agosto e deve ser concluída no início de novembro. Os primeiros dados devem ser divulgados em dezembro no site do IBGE. E convido todo mundo a responder o censo. O recenseador vai passar na casa de vocês, verifique a identidade deles. Se tiver alguma dúvida, ligue aqui para nós na agência. A gente está aqui para dar todo o apoio e assistência a vocês. Sem responder o censo, não tem como a nossa vida mudar, simplesmente. Se todo o planejamento e as mudanças, tanto governamentais como particulares, acontecem em cima desses dados, sem o povo dar informação para nós, a gente não tem como entregar bons números. Então, sem informantes não há censo bem feito. Então, precisamos de vocês.
Um programa produzido pelo TRE Paraná aborda em vídeos, imagens, sons e conteúdos sobre os crimes eleitorais. A ferramenta tem como objetivo ajudar os eleitores com informações. Visando conscientizar os eleitores sobre os crimes eleitorais, o TRE Paraná, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, aprimorou a campanha Você Sabia, Sabiá? Ao acessar o portal desenvolvido, é possível ver conteúdo sobre os crimes eleitorais mais comuns, como a violação de sigilo do voto, boca de urna, falsidade ideológica, injúria e difamação eleitoral, divulgação de notícias falsas em propaganda eleitoral, transporte de eleitores, boca de urna virtual, calúnia e difamação na propaganda eleitoral, compra de voto e, por fim, divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta. Lembrando que os materiais disponíveis estão no formato de vídeos, áudios e posts e foram produzidos e gravados pelos servidores da Justiça Eleitoral, e que esses conteúdos podem ser baixados e usados para postagem em redes sociais, a fim de aumentar a disseminação de informações corretas. Além dos conteúdos citados, também é possível acessar uma cartilha com todas as informações e saber quais são as penalidades para quem comete os crimes e como denunciá-los. Para mais, os produtos possuem sons, Você sabia, Sabiá? ilustrações e diálogos de fácil compreensão. Foi um candidato que me deu. Agora é só votar nele no dia da eleição que tá tudo certo. Não acredito. Você vendeu seu voto por cesta básica? Isso é crime. E dá uma bronca danada. Logo, o Você Sabia, Sabiá busca fornecer conhecimento eleitoral a quem irá votar e contribuir para o bom funcionamento das eleições. Veja no próximo bloco. Vamos falar do Setembro Amarelo e do Centro de Valorização à Vida. Hoje é celebrado o Dia Mundial do Agrônomo. A data homenageia todos os profissionais da agronomia e agropecuária, independentemente da área de atuação. Um setor que movimenta a economia nacional, produz alimentos para o sustento do país e preserva os recursos naturais. Estamos falando da profissão que leva alimentos para a casa dos brasileiros, o agrônomo. A agronomia é o conjunto de áreas que reúnem os produtores agrícolas e pecuários, aqueles que cuidam do solo e das sementes desde o seu preparo até a sua distribuição. Para o agricultor Juliano Gamba, que trabalha na área há 21 anos, cuidar da terra e do plantio é muito prazeroso e rentável. Eu comecei a trabalhar na fazenda, essa fazenda é do meu pai, já tem mais ou menos completa 40 anos esse ano, e me descobri através dele. O dia a dia, vindo com ele, desde criança, a gente aprende a gostar disso. A gente aprende a gostar desse cultivar, desse cuidar da terra, cuidar dos animais. Com o passar do tempo, ali praticamente na pré-adolescência, para a vida adulta, acabei escolhendo optar por ficar aqui na fazenda, trabalhar com isso. A região oeste e leste do Paraná tem um grande potencial na agricultura e os principais produtos cultivados são soja, milho e o trigo. A safra de verão se iniciou em setembro e com ela vem as expectativas para a nova colheita. Trabalhar com a terra, eu me descobri nela, a paixão por cultivar essa espera de ver uma semente virar uma planta. É um exercício de paciência que requer muita dedicação, muito empenho. Nós costumamos dizer aqui que cada ano é uma história, cada ano um livro novo a ser escrito. Nunca se repete o que passou, você consegue projetar, você consegue avaliar e mensurar para tentar fazer de novo uma nova safra, com boas perspectivas, com uma qualidade de grãos, qualidade na colheita. Os pecuaristas paranaenses também entram em vantagem. Segundo um levantamento feito pelo IBGE no ano de 2020, o Paraná apresenta o 8º maior rebanho de bovinos do Brasil. Vale lembrar que os setores da agronomia não podem parar, pois eles movimentam o comércio, geração de empregos e o desenvolvimento de nosso país. A primavera começa no dia 23 de setembro e o DC Notícias Web fala como será a previsão para o início da estação das flores. A última semana do inverno em Foz será de temperaturas amenas, céu encoberto e sem previsão de chuva. A tendência é que com a chegada da primavera no hemisfério sul,
o calor deve começar a ser predominante. O início da primavera possui a relação com o fenômeno chamado equinócio, que é quando os dois hemisférios são igualmente iluminados pelo sol, fazendo com que o dia e a noite tenham a mesma duração. O Laninha, que já dura 2 anos, está longe de terminar. A tendência é que o fenômeno continue atuando durante a primavera. Com exceção do norte do Paraná, as temperaturas devem ficar amenas por causa da passagem de frentes frias. Mas ainda não é descartada a possibilidade da entrada de uma massa de ar polar, favorecendo as geadas e o declínio de temperaturas no sul do país. Veja a seguir. Vamos falar de um trabalho de acolhimento realizado pelo CVV, Centro de Valorização à Vida. E o DC Notícias Web de hoje vai falar de acolhimento de pessoas que precisam de outras pessoas. Estamos no Setembro Amarelo, uma data que tem uma representatividade muito importante, mas para falar dessa representatividade do Setembro Amarelo, desse trabalho realizado pelo CVV, Centro de Valorização à Vida, nós estamos recebendo mais uma vez uma das voluntárias, a Mariana Hernandes, que sempre vem conversar conosco. Mariana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Andréia. Obrigada pela oportunidade. Mariana, para quem ainda não conhece o CVV, nós estamos falando do Maio Amarelo, que tem aí uma data importante, um chamamento importante para toda a comunidade, para toda a sociedade do Setembro Amarelo. O que é o CVV diante do Setembro Amarelo? O CVV é o Centro de Valorização da Vida, né? Ele trabalha com apoio emocional e prevenção ao suicídio, de forma gratuita, sigilosa, atende pelo número 188, né, aquele número que as pessoas podem ligar para conversar e desabafar. E nesse Setembro Amarelo, né, o Setembro Amarelo, o CVV foi um dos impulsionadores, né, um dos criadores do Setembro Amarelo, mas ele é um movimento público. E a ideia dele é justamente mobilizar, sensibilizar, a sociedade sobre a prevenção do suicídio, né, quebrar esse tabu que foi e continua sendo ainda, a falar sobre suicídio, como falar sobre isso de uma maneira responsável, né, visando a prevenção dele. A gente falou aqui em acolhimento no início dessa entrevista e eu acho que essa palavra resume bem esse trabalho. É uma espécie de acolhimento. De que forma as pessoas são acolhidas pelo CVV? As pessoas que procuram o CVV, né, através do 88, do chat, elas são atendidas por voluntários que estão ali para conversar, para escutar tudo aquilo que está angustiando, que está pesado, que está difícil, para conversar um pouquinho, desabafar e ser acolhido, né? Às vezes a pessoa está passando por um momento de solidão e os voluntários são preparados para conversar com essas pessoas 24 horas por dia, né? Então se a pessoa está lá, de repente numa crise de insônia, ou madrugada, tarde, enfim, essas pessoas podem nos procurar e conversar. E esse trabalho, ele vem sendo realizado não só aqui em Foz do Iguaçu, mas também no Brasil inteiro? Sim, o CVV esse ano está completando 60 anos, Andréia. É uma ONG já que está aí há bastante tempo, né? Nós somos quase 4.200 voluntários no Brasil inteiro, né? Também no estado federal. Então, ano passado nós passamos de 3.600.000 atendimentos, né? Entre chat, telefone, e-mail, e estamos de aniversário. Mariana, de que forma, hoje em dia, as pessoas podem procurar, as pessoas que precisam desse atendimento, mas é um olhar mais voltado à sociedade para essas pessoas, de que forma a gente pode contribuir com quem precisa? Porque muitas vezes a pessoa não demonstra que está precisando de um auxílio, que está precisando conversar. Você que atende o CVV, que é voluntária do CVV, como que a gente pode fazer a nossa parte na sociedade? Excelente pergunta, Andréia. A gente fala que não precisa ser voluntário, né, para você se doar um pouco a outra pessoa. Então, assim, quando a gente fala em prevenção ao suicídio, justamente sensibilizar as pessoas, né, e cada um pode ter um olhar, né,
um pouco mais sensível, ver as pessoas que estão ao seu lado, né? E acolher também, escutar. O que é o acolher? É você escutar essa pessoa de uma forma genuína, sem julgamento, sem comparação, né? É muito comum, às vezes, a gente querer desabafar com alguém. Você chega para um amigo, tá com um problema, vai desabafar, a pessoa olha para você e fala: nossa, mas isso porque você não viu o tamanho do meu problema, né? Ou nossa, porque você não viu não sei o quê. Então, assim, quando essa escuta genuína, amorosa, com atenção, pode sim ajudar muito uma pessoa que ela compartilha essa angústia, aquilo que ela tá transbordando dentro dela. Então é muito importante a gente ter esse olhar sensível. Às vezes aquele colega de trabalho, né, que de repente passou a ficar mais cabisbaixo, mais introspectivo, um filho que deixou de fazer algumas atividades que eram importantes para ele. É esse olhar mais sensível e caridoso com as pessoas ao nosso redor, e isso todo mundo pode fazer, né? E esse olhar tem que ser bastante atento, principalmente nesse momento que nós passamos pela pandemia e que muitas pessoas estão precisando. Com certeza, né? A gente percebe, no CVV nós não temos dados por conta do sigilo, mas a gente percebe sim a procura das pessoas com temas relacionados à pandemia, né? E o pós-pandemia, questões financeiras, angústias de trabalho, perdas de familiares. E é importante a gente olhar para essas pessoas, porque sim, muita gente ainda está vivenciando isso, né? Está sofrendo com isso. A gente parar, escutar, conversar atentamente é uma maneira até de sermos mais humanos, de estarmos juntos enfrentando isso, né? Palestras, alguns outros encontros, que tipo mais de atividades o CVV também está engajado? O CVV ele tem um posto aqui em Foz, né? E nós atendemos quando empresas que precisam, que nos convidam, nós estamos presentes em palestras, rodas de conversas, bate-papos, né? A gente explica um pouco sobre a valorização da vida, né? Sobre como fazer essa prevenção ao suicídio e o trabalho do CVV. As pessoas também podem ser voluntárias do CVV, talvez nesse momento o CVV não esteja precisando, mas também em outros momentos as pessoas podem também prestar esse apoio, esse auxílio a outras pessoas que estão necessitando. E de que forma? Sim, o CVV ele frequentemente está fazendo cursos para novos voluntários, né? Quem tiver interesse pode entrar lá no site, que é cvv.org.br. Tem uma abinha lá para voluntários e a pessoa pode enviar a solicitação para Foz do Iguaçu. Precisa ser maior de 18 anos, né? E ter disponibilidade para esse atendimento. E esse mesmo site também é onde a gente pode encontrar o atendimento de chat, de e-mail. Então, quem quer procurar ajuda ou quem quer ser voluntário, no cvv.org.br. Mariana, uma pergunta. Todas as pessoas podem fazer esse contato com o CVV, seja crianças ou adultos, ou tem alguma idade, alguma restrição? Não, nós recebemos ligações de todas as idades, né? Crianças, adultos, idosos, jovens. Mariana, nós gostaríamos mais uma vez de agradecer as suas informações, a sua participação conosco, lembrando da importância desse trabalho, da importância dessa solidariedade, dessa corrente, que é uma corrente de amor ao próximo, às pessoas que muitas vezes precisam e se sentem envergonhadas ou não têm com quem conversar, né? Então, o CVV fazendo esse trabalho e você sendo uma das voluntárias, sempre prontamente aí nos atendendo também. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Andréia. Um grande abraço. Direção Notícias Web dessa terça-feira. Vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada mais uma vez pela sua companhia e até lá. Até lá.